Olá! Hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas a todas as pessoas que ainda mantêm o distanciamento social e tomam todos os cuidados, porque sabem que a pandemia ainda não acabou. A primeira das histórias está nesse livro, O Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, organizado por William Bennett. O Mandarim e o Alfaiate, uma lenda do Vietnã. Um dia um homem recebeu a notícia de que acabara de ser nomeado mandarim, um funcionário pertencente à alta classe dos letrados. Ficou tão eufórico que quase não se conteve. Serei um grande homem agora, disse a um amigo. Preciso de roupas novas imediatamente. Roupas que façam jus à minha nova posição na vida. Conheço o alfaiate perfeito para você, replicou o amigo. É um velho sábio que sabe dar a cada cliente o corte perfeito. Vou lhe dar o endereço. E o novo mandarim foi ao alfaiate, que cuidadosamente tirou suas medidas. Depois de guardar a fita métrica, o homem disse: Há mais uma informação que preciso ter. Há quanto tempo o senhor é mandarim? Ora, o que isso tem a ver com a medida do meu manto? Perguntou o cliente surpreso. Não posso fazê-lo sem obter essa informação, senhor. É que um mandarim recém-nomeado fica tão deslumbrado com o cargo que mantém a cabeça altiva, ergue o nariz e estufa o peito. Assim sendo, tenho que fazer a parte da frente maior que a parte de trás. Anos mais tarde, quando está ocupado com o seu trabalho e os transtornos advindos da experiência o tornam sensato, e ele olha mais adiante para ver o que vem em sua direção e o que precisa ser feito a seguir. Aí então eu costuro o manto de modo que a parte da frente e a de trás tenham o mesmo comprimento. E mais tarde, depois que seu corpo está curvado pela idade e pelos anos de trabalho cansativo, sem mencionar a humildade adquirida através de uma vida de esforços, então faço o manto de forma que as costas fiquem mais longas que a frente. Portanto, tenho que saber há quanto tempo o senhor está no cargo, para que a roupa lhe assente apropriadamente. O novo mandarim saiu da loja pensando menos no manto e mais no motivo que levara seu amigo a mandá-lo procurar exatamente aquele alfaiate. As reflexões vêm depois. A segunda história está nesse livrinho, A Vida é uma Escola, organizado por Dom Estevão Bittencourt. A história do lápis. Talvez vocês já até conheçam. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou: Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial. Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida. Tudo depende de como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele que você consegue manter. Se você consegue manter, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Note bem, primeira qualidade, você pode fazer grandes coisas, mas nunca deve esquecer que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos Deus, e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Então, Deus não está acima de nós. Como diz o padre Júlio Lancelotti, ele anda conosco.
Segunda qualidade. De vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade. O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade. O que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. E, finalmente, a quinta qualidade do lápis. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação. Duas histórias que estão interligadas. A primeira mostra que uma pessoa não deve se considerar mais do que o outro. Ao contrário, ela deve ser responsável pelo outro e também pelo que deixa de fazer. Então, não é porque ele assumiu o cargo de mandarim que ele precisaria de vestes de acordo com o cargo. Ele deveria estar atento à sua função. E quando aquele amigo indicou o alfaiate, ele sabia exatamente que aquele alfaiate iria dizer algo que o faria refletir, que mais importante do que o manto, do que o cargo, do que o credo, do que os gostos, do que a cultura, é a forma como você se dispõe a fazer o seu trabalho. Então, se era para cuidar das pessoas, que o fizesse, que cuidasse, né? Essa igualdade também tem por princípio a humildade, que vem da palavra humus, terra fértil. E nós precisamos ter os nossos pés no chão, sem o véu da indiferença, o véu que impede de ver o que não foi feito, que são apenas promessas, ficaram como promessas e se repetem como promessas, e também uma forma de, mantendo esses pés no chão, impedir que aquele dirigível leve o nosso ego para as alturas. Então é esse chão, é essa terra fértil em que a gente vai encontrar um dos componentes da segunda história, né? A madeira, que eu espero que seja de reflorestamento para ser coerente com o meu pensamento em prol da sustentabilidade, que forma então o lápis, essa madeira que reveste o grafite. E nessa metáfora, eu entendo o lápis como sendo a pessoa, o invólucro, a madeira, né? O corpo físico, e o grafite, a alma. Então a vida ela deve ser conquistada a cada dia. Às vezes a gente escreve e essa escrita fica muito clara, quase imperceptível, porque nos falta ânimo, nos falta vigor, nos falta entusiasmo. Já em outras situações, nós riscamos o papel de forma ríspida, grosseira. Então essas páginas da vida podem até fazer, né? Essa forma de escrever pode até rasgar o papel de tanta agressividade. Então, você pode buscar aí conotações emocionais. E muitas vezes a gente precisa apontar o lápis, não é? Com um apontador. Quando seu potencial se reduz, você aponta, não sem dor, né?
mas vai ressignificar, vai renovar em busca de uma resiliência. E quando algo acontece de errado, tem a borracha para você apagar. Não é vergonha nenhuma mudar o seu pensamento, voltar atrás, se desculpar, refazer porque estava errado. Não custa nada. Então temos à nossa disposição o lápis, o apontador e a borracha. Seria fácil se não fosse tão difícil, mas é possível. Nós só não podemos fazer da vida um rascunho, como se diz, né? Porque pode não dar tempo de passar a limpo. Então, mais do que testamentos, que nós possamos fazer com que esse lápis que nós somos deixem marcas memoráveis e benfazejas. Para finalizar a nossa reflexão, eu tenho aqui um poema de Ferreira Goulart. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Que possamos entender essa vida que a gente escreve, as páginas da nossa vida, e possamos escolher o caminho certo. Espero que tenham gostado das histórias, das reflexões, e vem comigo, conta uma história!